Olá, estudantes da Rede Municipal do Paulista. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para as turmas do primeiro, segundo e terceiros anos. E a nossa aula de hoje está com um tema bastante diferente. Vamos falar um pouco sobre a Copa do Mundo. Mas especificamente vamos conhecer quais são os países que vão participar da Copa. E eu trouxe uma pequena curiosidade sobre cada um desses países relacionado ao futebol, tá? Para que vocês fiquem sabendo aí, quando houver um jogo, quando você estiver assistindo o jogo, você entender um pouco sobre quem é que vai estar jogando, conseguir identificar qual é a bandeira daquele país que vai estar aparecendo na tela, tá bom? Mas antes disso, deixa eu entregar essa bola aqui para meu amigo Chaminézinho. Daqui a pouco ele vai dar um chute no gol. Vamos lembrar nosso último desafio? Bem, no último desafio eu pedi que você fizesse uma ilustração com uma parte da história que você mais gosta, que você mais gostou. E eu trouxe aqui um trechinho, do livro que a gente leu na última aula para você relembrar. Diz assim, ó: na cabeça de Eno tocava uma música que seu avô havia cantado para ele. Eu sou negro sim, como Deus criou. Sei lutar pela vida, cantar liberdade, gostar dessa cor. Na nossa última aula a gente aprendeu um pouco sobre o Dia da Consciência Negra. Analisamos um pouco sobre os fatos históricos e o que aconteceu para que essa data fosse comemorada, tá bom? Então, espero que você tenha cumprido aí com o seu desafio e não acumule desafio, tá? Porque todas as aulas nós temos desafios para que você aprimore mais o seu conhecimento aí de casa, tá? Agora vamos lá. Você sabe o nome de todos os países que estão participando da Copa do Mundo de 2022? Se você conseguiu assistir a nossa aula de língua portuguesa de recomposição, você já viu alguns nomes. Se você não conseguiu assistir, você pode procurar no YouTube, porque lá também a gente brincou um pouco com as letras das palavras dos países, tá? Mas agora vamos nós conhecer um pouco. Estão divididos em grupos, tá? Temos aí do grupo A até o grupo H, cada um com 4 países, 4 times diferentes. A gente vai conhecer hoje a bandeira do país e, como eu falei para vocês, uma curiosidade relacionada à Copa do Mundo de cada um desses países, tá? Vamos começar pelo Catar, que é o país que está sediando a Copa. É o país sede da Copa do Mundo 2022 e por isso já teve aí a sua vaga garantida na competição. Geralmente acontecem torneios antes da Copa para decidir quais serão os países que vão participar, mas o país que é escolhido para sediar a Copa, ele automaticamente já pode participar da competição. Agora vamos ver o Brasil, é o maior campeão da Copa do Mundo da história. É o que possui mais títulos, Nós temos 5 títulos. E a Copa do Mundo já aconteceu no nosso país nos anos de 1950 e no ano de 2014 também. Agora temos aqui o Equador. A melhor campanha do Equador na Copa do Mundo foi em 2006, quando ele conseguiu chegar nas oitavas de final. Olha aí. Agora temos a Holanda. A Holanda conquistou 3 vezes a 2ª colocação na Copa do Mundo, tá? E os anos que ela conseguiu chegar como segundo foi em 1974, 1978 e em 2010. Senegal, ele já foi classificado para jogar a Copa em 2002, 2018 e agora em 2022. E o melhor ano dele foi em 2002, que ele conseguiu chegar até as quartas de final. Quando a gente fala um pouquinho dos anos que ele foi classificado, é justamente o que eu tinha comentado para vocês, tá?
Acontece campeonatos antes, para que os países que conseguirem ganhar no campeonato sejam selecionados, tá bom? Agora, Estados Unidos. Ele conquistou sua primeira participação na Copa em 1930 e foi a sua melhor campanha, ficando em terceiro lugar. Vamos ver um pouquinho sobre a Inglaterra? Foi campeão da Copa do Mundo em 1966 e a segunda vez que ele foi melhor foi em 2018, quando ele ficou em quarto lugar nas competições. Agora vamos ver sobre o Irã. Em todas as suas 5 participações na Copa do Mundo, ele foi eliminado na primeira fase. Então, esse ano a gente não sabe, né, se ele vai conseguir avançar essa fase de grupos ou se ele vai continuar com esse histórico aí de que não conseguiu passar da primeira fase. País de Gales. Ele competiu apenas em 1958, antes da sua participação agora em 2022, tá? E ele conseguiu até as quartas de final. Agora a Argentina já foi campeã do mundo em 1978 e também em 1986. E ela fica aí na grade das 8 nações que já ganharam a competição. Arábia Saudita jogou 18 partidas nas eliminatórias, que foram asiáticas, garantiu 14 vitórias. Teve empates e apenas 4 empates e apenas uma derrota, obtendo o primeiro lugar nessa fase. E a melhor campanha dele foi em 1994, onde conseguiu chegar nas oitavas de final. Agora vamos ver o México. Sua melhor participação foi em 1970 e 1986, quando conseguiu chegar ao quarto lugar. Polônia já conseguiu chegar ao terceiro lugar em 1974 e em 1982, que foi as 2 melhores campanhas desse país. E agora a Austrália. Em 2006 conseguiu chegar às oitavas de final, sendo a melhor campanha deles na Copa do Mundo. Então 2006 foi o melhor ano para o futebol do país da Austrália. Dinamarca conseguiu chegar nas quartas de final em 1998, onde obteve aí a melhor participação. França se consagrou campeã da Copa do Mundo em 1998 e em 2018. Temos também a Tunísia. Não chegou a passar da fase de grupos da Copa do Mundo, mas participou da competição 5 vezes. Em 2022 será a sua 6ª participação. Agora vamos ver um pouco sobre a Alemanha. Ela ficou em primeiro lugar nas eliminatórias da Europa para a Copa de 2022 e o país é o segundo em número de títulos da Copa do Mundo. Ele possui 4. Fica atrás apenas do Brasil, né? Que o Brasil possui 5 títulos. Em segundo lugar temos a Alemanha. Possui 4 títulos. Então vamos ficar de olho aí na Alemanha para que ele não venha com o 5º título, né? E o Brasil consiga aí o seu 6º título. Costa Rica, em 2014, chegou às quartas de final da Copa do Mundo e foi nesse ano que tiveram aí o seu maior desempenho. Espanha já participou de 15 edições da Copa do Mundo e a sua melhor participação foi em 2010, onde ele saiu aí com a vitória, foram campeão. Japão, ele fez sua melhor participação na Copa do Mundo de 2002, 2010 e de 2018 também. Bélgica, na Copa do Mundo de 2018, ela ficou em terceiro lugar. Canadá. O Canadá, junto dos Estados Unidos e do México, vai sediar a Copa de 2026, que vai ter 48 seleções. É o maior número que já existiu, tá?
Nesse ano teremos 32 seleções apenas. Então, em 2026 vai ser o maior número de participantes da história. Croácia, a primeira vez que eles participaram de uma Copa foi em 1930. E a melhor participação foi em 2018, lá na Rússia, quando disputou com a França e eles ficaram como vice-campeões. Marrocos, a única vez em que o Marrocos passou da fase de grupos foi em 1986 e conseguiu chegar às oitavas de final. Camarões, a equipe do Camarões fará sua oitava participação nesse ano de 2022 e a sua melhor campanha foi em 1990, chegando às quartas de final também. Suíça, o melhor desempenho da Suíça, os melhores desempenhos, né? Foi em 1934, 1938 e 1954, nas quais essa seleção conseguiu chegar às quartas de final. Agora vamos ver a Sérvia. Em 1962, ela chegou ao quarto lugar e aí foi a sua melhor participação na Copa do Mundo. Coreia do Sul, a primeira vez que eles participaram foi em 1954. Desde então, a sua melhor participação foi em 2002, onde ficou em quarto lugar. Agora temos aqui o país de Gana. Primeira participação foi em 2006, onde ele conseguiu chegar às quartas de final. E o melhor desempenho foi em 2010. Agora, Portugal. Em 1966 e em 2006, Portugal obteve suas melhores colocações na Copa do Mundo, ficando em terceiro e quarto lugar. Agora temos o Uruguai. Ele foi a sede da primeira Copa do Mundo, né, em 1930. E esse país já conquistou o primeiro lugar em duas edições, ó, 1930 e em 1950 também. Agora eu vou trazer para vocês aqui um desafio. Nós vimos diversas bandeiras, tá? Que eu vou voltar para vocês observarem um pouco do que cada bandeira traz, porque no desafio de hoje você vai ter que desenhar a bandeira do país que você achou mais interessante. Lógico que a gente é brasileiro, a gente ama o nosso país, queremos que o Hexa venha, mas também a gente pode gostar de outros países e admirar também a bandeira, né? Então, ó, bandeira do Uruguai. Vamos ter aí apenas essas três cores, né? Azul, o branco e temos o sol, bem amarelo. Isso é uma opção para você fazer seu desafio. Temos também a bandeira de Portugal. Verde e vermelho predominando, com o símbolo aí no meio. A bandeira de Gana. Temos aí três cores, uma bandeira simples de fazer, né? Simples de ser representada. Pode ser uma escolha sua também, mas vamos ver que tem mais outras, né? Coreia do Sul. Sei que tem muita gente que tem essa admiração por esse país, então, ó, também é uma bandeira fácil de ser representada, mas observe bem, tá? Porque os tracinhos que a gente tem ao redor desse símbolo que fica no centro, eles não são iguais, tá? Eles vão ter aí repartições diferentes. Então, se você for representar essa bandeira, fique atento a todos os seus símbolos. A bandeira da Sérvia possui um símbolo um pouco mais difícil de ser representado, mas apenas essas três cores. Suíça, uma bandeira também bem fácil, né? Aqui no nosso país, a bandeira da Suíça representa hospital, representa ambulância, mas para eles tem outro significado, tá? Também é uma opção que você pode fazer aí no seu desafio. Temos também a bandeira de Camarões, cores bastante comuns que a gente já viu em outras bandeiras, mas algumas vai ter as faixas em forma de barra, outras em forma de coluna. Então fique atento para representar a bandeira correta, tá bem? Bandeira do Marrocos, bastante simples também, apenas uma cor com uma estrela mais
fique atento ao formato que você vai desenhar essa estrela, caso você escolha o país dos Marrocos, tá? Croácia também possui um símbolo que vai exigir aí um pouco mais de técnica, caso você escolha desenhar a bandeira desse país. Canadá, simples também de desenhar, né? É uma boa opção você representar essa bandeira. Temos a Bélgica, apenas com 3 cores e sem símbolos. Japão também, apenas com 2 cores. Acredito que seja a mais fácil de todas de você desenhar, então não vai ter desculpa para não cumprir com esse desafio, tá? Porque tem bandeiras que são bastante simples de ser representadas. A bandeira da Espanha, com o seu símbolo. Costa Rica, também simples de ser representada. Fique atento ao tamanho de cada faixa de cor, porque vai variar, tá? A cor vermelha vai ser um pouco mais larga do que a azul e a branca. A Alemanha, também muito simples de ser representada. Atenção à sequência de cores, porque se for alterada, a gente já vai ter aí outro país. Tunísia, uma bandeira bem bonita também. Temos aí a bandeira da França, da Dinamarca, também bem fácil. Da Austrália, caso você escolha esse país, atento também à posição das estrelas, tá? Porque não estão distribuídos de forma qualquer. Tenha significado. Todas as bandeiras vão ter os seus significados, os seus símbolos, vai trazer uma história que represente aquele país. Bandeira da Polônia também, apenas 2 cores, 2 faixas. A bandeira do México, com o seu brasão no meio. A Arábia Saudita, acredito que seja a bandeira mais difícil de ser representada. A Argentina. País de Gales também vai precisar de um pouco de técnica de desenho, caso você escolha esse país. Temos a do Irã, com um detalhe também um pouco mais difícil, mas não impossível. Inglaterra, tá aí a bandeira da Inglaterra para você analisar. Estados Unidos tem uma quantidade correta de estrelas e de faixas, tá? Caso você escolha esse país, faça uma pesquisa para que você consiga representar da forma mais adequada. Senegal, a bandeira da Holanda também bem simples de representar. Bandeira do Equador vai possuir um brasão bem no meio da bandeira. A bandeira do Brasil, como bons brasileiros, né, a gente não pode errar o desenho da nossa bandeira, mas possuímos também uma quantidade correta de estrelas e a posição adequada para cada uma delas. E por último, a bandeira do Catar, que também é bem fácil, porém tem um número certinho aí de serras, caso você escolha representar essa bandeira, tá? E aqui você visualiza todas elas, 4 países em cada grupo, e o desafio é simples, mas não é só você representar essa bandeira. É ideal que você pesquise um pouco para entender por que da cor daquela bandeira, por que tem esse brasão, qual é o significado de tudo isso, tá? Então, escolha bem o país que você vai representar, dê uma pesquisada, entenda um pouco da história do país também. Na nossa próxima aula de Ciências Humanas, eu vou trazer aqui uma fotografia com todas elas, as 32 bandeiras, mas espero que aí na sua casa você consiga representar a bandeira que você escolheu da forma mais parecida e mais realista possível, tá bem? Essa foi nossa aula de hoje. Você conheceu um pouco dos países que vão participar da Copa do Mundo. Espero que você acompanhe bem aí os jogos e que você torça para o nosso país, que é o Brasil, tá bom? Um grande beijo e tchau, tchau!